O ensino infantil, a chamada pré-escola, é um ambiente que, por lei, deve ser frequentado por crianças entre 4 e 5 anos de idade e desempenha um papel importante tanto na base do conhecimento das crianças quanto na vivência em sociedade das mesmas. Um ambiente assim deveria ser dotado de grande qualidade e dedicação dos professores e demais funcionários, não é mesmo? Bem, na maioria das vezes sim, mas sempre teremos problemas, seja lá onde a gente estiver. Dentre estes problemas, um dos maiores é a dificuldade que muitos pais têm em encontrar um equilíbrio entre autonomia e autoridade no ensino dos filhos, muitas vezes fazendo com que a criança perca o apreço pelo estudo, além de acabar por desmotivar a criança nos estudos, ainda mais em ambientes de ensino autoritário. Outra coisa bem ruim que pode ser acarretada com essa situação é o desenvolvimento de uma certa dependência dos pais, o que pode muito bem travar o desenvolvimento criativo das crianças. O ensino fundamental é dividido em duas etapas, o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. E ao todo ele tem duração de 9 anos. O fundamental 1 tem duração de 5 anos e o fundamental 2 de 4 anos. O ensino fundamental é onde os alunos começam a aprender a ler, escrever e a calcular. Mas o site Brasil Escola mostra que 61% dos alunos da quinta série não conseguem interpretar textos simples, e 60% dos alunos da nona série não interpretam textos dissertativos. E na parte dos cálculos não muda muita coisa, já que 65% dos alunos da quinta série não dominam cálculo e 60% dos alunos da nona série não sabem realizar cálculos de porcentagem. Vários desses alunos são de escola pública, onde tem uma renda muito baixa, fazendo com que as escolas não consigam dar um ensino adequado para esses alunos, por falta de material, já que muitas vezes os alunos acabam ficando sem nível. E também muitas vezes o professor tem que ensinar uma disciplina que não é da sua área de conhecimento por falta de professores daquela área. Ensino médio, finalmente, estamos deixando de ser pirralhos para se tornar jovens adultos que vão estudar, trabalhar, viver por conta própria e seguir suas vidas. Que pena que a gente não sabe como fazer isso, né? Realmente, bem triste. Mas isso não é exatamente desinteresse dos jovens. Não exatamente, no caso. Atualmente no Brasil, nós temos muitos problemas de infraestrutura em colégios, que realmente não dão conta da quantidade de alunos e nem têm verba para dar os equipamentos necessários para que todos os alunos do país consigam estudar com as mesmas oportunidades de ensino. Sem falar na falta crescente de professores e da renovação do método de ensino. Bom, professores, infelizmente, apesar de toda sua importância, não são muito respeitados. Eles têm muito trabalho, eles estudam durante muitos anos, tomam conta de dezenas ou até mesmo centenas de alunos durante o ano. Quer dizer, durante quase todo o período de ensino que eles trabalham, não é? Mas não têm o devido respeito, nem devido salário que deviam receber. Tudo isso gera consequências no final, de uma forma ou de outra. Em certo ponto, você como aluno, você já deve ter percebido ou pensado mais ou menos isso. Por que eu estou aprendendo tal coisa, em vez de aprender alguma coisa que seria útil no meu futuro ou algo que eu realmente gostaria de aprender? Não é insinuando nem dizendo que conteúdos são inúteis, mas alguns, em específico, são bem desnecessários. Por exemplo, porque você está passando a noite acordado, aprendendo um conteúdo que você sabe que não vai usar em nenhuma área do seu futuro, nem quando um dia você se formar, mas você continua aprendendo ele. Por falar nisso, em se formar, antes de seguir, antes de seguir um pouco mais à frente, vamos falar do processo de formação, ok? Um dia você vai ter que fazer Enem ou vestibular, isso é fato. A não ser que você queira fazer de uma forma privada, claro. Se quiser fazer uma faculdade, você vai ter que fazer essas provas. E essas provas não vão levar em conta todo o seu histórico. O seu histórico não importa se você teve as melhores notas do seu colégio. Se naquele dia você estava se sentindo mal e foi fazer a prova, já era. Você não passou na prova, você vai ter que esperar o outro ano ou o próximo processo seletivo se quiser fazer sua faculdade. Caso você passe, muito bem, você pode seguir o seu futuro. Mas os seus méritos passados, tudo aquilo, aquelas noites de virote que você passou horas e horas estudando, não vão ser tão úteis assim. Sem mencionar que muitas vezes é considerado como o seu futuro o que você aprende em sala de aula. Não importa se você tem dons musicais, artísticos, você tem que aprender o que está escrito. Você tem que aprender uma série de coisas que já foram passadas. Você não cria nada novo. Você não desenvolve uma nova habilidade.
Você tem que aprender o que está escrito. Você tem que aprender o que está condicionado a você aprender. Não importa se você é um gênio da música ou em qualquer outra área. Você tem que ser muito bom em conteúdos que todos aprendem. Você tem que ser bom em algo que todos em algum momento vão saber. Você não tem sua própria individualidade com isso. Além do fato que nesse período você muito provavelmente vai ter que decidir seu futuro. Você vai ter 3 anos. Geralmente as pessoas entre os 15 aos 18 para você escolher o que provavelmente vai fazer a vida inteira. Uma decisão de grande peso para quem acaba de começar a descobrir como o mundo realmente é, como você se sente, as suas emoções, o que você gosta de fazer. Realmente você tem que escolher aquilo que você quer para a sua vida, naquele exato momento em que todos dizem que você é muito jovem, que você não sabe o que fazer, não conhece a vida. Pense nisso, não é? Mas deixando isso de lado por um momento, vamos falar agora como a gente está atualmente, não é? Muitos estudantes têm acabado de iniciar o ensino médio. Outros estavam no meio dele e outros estavam no final. Ou então, ensino fundamental, infantil, superior. Vocês sabem do que eu estou falando. Só que todos foram atrapalhados por conta de uma pandemia mundial que ninguém esperava. E todos estamos sujeitos a ficar em casa com o perigo de pegar uma doença relativamente mortal. É realmente complicado, né? E nesse momento, a única maneira que foi encontrada para que continuássemos aprendendo foi o ensino à distância, o EAD. O que não foi má ideia. Houveram muitos problemas iniciais, já que muitas pessoas não tinham acesso à internet, computadores ou aparelhos celulares, por conta do financeiro, claro, né? Esse problema foi contornado das melhores maneiras possíveis. Mas depois de 8 meses, mais ou menos, do início do EAD, no geral, eu me refiro a todas as escolas, nós já estamos encontrando outros problemas. Estamos tendo jovens mentalmente exaustos. Muitos têm dificuldade de aprender em sala de aula. Imagine quantos têm à distância. Além de muitos estarem maus emocionalmente, já que não podem mais sair com seus amigos, não podem mais ver seus amigos. Além do fato de estarem muito estressados por não conseguirem mais acompanhar o que estão sendo ensinados remotamente. Esses são os muitos problemas do ensino médio, quer dizer, não só do ensino médio. Todo o sistema de ensino tem algum problema, né? Só que temos que fazer nosso melhor para se adequar a ele, já que o ensino realmente não muda do jeito que nós aprendemos, não é? Já agora, vamos ver que alguns problemas que ainda persistem mesmo no ensino superior. E agora a Mariana vai falar. O ensino superior do Brasil sempre enfrentou muitas dificuldades. A pressão por aumento de vagas, a elevação dos padrões de qualidade, o custo da faculdade são apenas alguns desses desafios enfrentados pelos jovens adultos de hoje em dia. Mas o que fazer para que esses problemas acabem? E quais são as razões da existência desses problemas? A atenção do Brasil para o ensino superior começou no século XIX, com a organização de escolas profissionais. As 2 primeiras universidades foram fundadas no Paraná e no Rio de Janeiro, sendo construídas entre 1910 e 1920, como um conjunto de escolas isoladas pré-existentes. No século XIX, recebendo influência da Associação Brasileira de Educação e da Academia Brasileira de Ciências, foi desenvolvido um grande debate sobre o ensino que enfatizou que era responsabilidade das universidades promover a evolução da ciência e da cultura, tendo autonomia sobre as atividades didáticas, científicas e culturais que teriam desenvolvimento a partir da direção da administração de cada universidade. Chegando nos dias atuais, o Brasil tem um baixo índice de pessoas que completaram o ensino superior. Um estudo realizado pela Education at a Glance e divulgado para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostrou que o Brasil só está na frente da China, Indonésia, Índia e África do Sul na porcentagem de pessoas entre 25 e 34 anos que têm um diploma de formação superior. Esse pode ser um dos maiores desafios para a nossa nação, fazer com que a verdadeira inclusão educacional que o país precisa aconteça. Várias universidades públicas e privadas foram abertas em nosso território, mas o número de alunos que conseguem levar seus cursos até o fim ainda são muito baixos.
Vários fatores são somados para que esse cenário de baixo índice de conclusão de curso seja composto, e talvez o maior fator de dificuldade seja a realidade econômica do país, que reflete em várias outras coisas, não somente a educação. Muitos desses pontos são refletidos em outro dado do relatório desse mesmo estudo. Apenas um terço dos alunos que entram no ensino superior terminam os cursos no tempo previsto, e isso nos deixa muito atrás da média de outros países, que é de 39%. Também temos que pensar que o problema da abandonação de estudos das faculdades e universidades tem a ver com a escolaridade anterior. O ensino médio, que também sofre com essa deficiência, gera um efeito dominó sobre o ensino superior. Mas, a partir do ano de 2004, tendo a implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, o ensino passou e ainda passa por significativas mudanças, focando sempre no aperfeiçoamento e qualificação das instituições de educação superior e seus cursos. Visando o aumento de indivíduos que terminam seus cursos no prazo, o Censo da Educação Superior, realizado em 2016, mostra 6 propostas de como acabar com o problema de saída antecipada de alunos. O primeiro item da lista é superar os problemas de evasão escolar. O segundo é reverter os altos índices de inadimplência. O terceiro, adequar-se ao Sistema Federal de Ensino. O quarto, implementar a gestão da inovação. O quinto, adotar tecnologia de ponta. E, não menos importante, o sexto, conquistar e fidelizar alunos.